E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para a resolução de mais uma questão do simulado da plataforma SAD, ciclo 9. Vamos pegar aqui a questão 115 de naturezas e aqui a gente tem uma questão um pouquinho mais chatinha, digamos assim, porque querendo ou não é um conteúdo mais lá para frente de química e envolve basicamente equilíbrio químico. E junto disso você tem que ter algumas bases teóricas, né, sobre ácido, base, e o que isso significa para a reação e tudo mais, a concentração deles no meio, o que isso causa, né, e as consequências. Vamos lá. A quantidade de gás carbônico dissolvido em ecossistemas aquáticos é estritamente dependente do pH do meio. Em um aquário comunitário densamente plantado, o aquarista notou que as plantas pararam de crescer e começaram a definhar dias após a introdução de rochas calcárias ornamentais. Então, lendo isso, o que eu já presumo? Bem, para a planta deixar de crescer, ela não vai ter mais alimento. E digamos que o alimento da planta é o gás carbônico, né, o CO2, porque é a partir dele que a planta produz a glicose, né, por meio da fotossíntese. E ele acabou de me dizer que a quantidade desse gás carbônico no meio ele é estritamente dependente do pH. E como ele falou que colocou rochas calcárias, eu já imagino que esse pH aumentou, né? O pH aumentou, a água ficou mais básica e por causa disso o gás carbônico ficou menos. Né? Isso só na análise desse primeiro texto aqui. Beleza? Vamos continuar aqui então. O diagnóstico do problema reside na química da água. Rochas calcárias liberam compostos que alcalinizam o meio, interferindo diretamente no sistema tampão do aquário. Então foi mais ou menos o que eu falei, né? As rochas calcárias, eles liberam compostos que alcalinizam. O que é alcalinizar? É basicamente deixar o meio mais básico, né? Mais alcalino. Nesse sistema, o gás carbônico encontra-se em um equilíbrio dinâmico com a água. Os íons de hidrogênio, o bicarbonato e o carbonato regido pela seguinte equação global. Então aqui ele deu uma equação de equilíbrio químico, né? Com todas essas, como é que fala? Todos esses elementos que compõem esse equilíbrio. Tranquilo. O definhamento das plantas na nova composição alcalina ocorreu devido ao quê? Então, baseado só no texto, aqui sem ler alternativa nenhuma. Eu tenho um problema com minhas plantas. Ai, perdão, quase derrubei minha caneta. Eu tô com um problema com minhas plantas. Elas estão morrendo. E ele falou sobre a quantidade de gás carbônico. Ele falou que a quantidade de gás carbônico ele depende estritamente do pH. E eu coloquei rochas que alcalinizam esse meio. Ou seja, eu realizei uma mudança no pH, deixei mais. Aumentei o pH, né? Aumentei a alcalinidade do meu meio. E isso comprometeu o gás carbônico, né? A quantidade. E as plantas começaram a perder nutrientes por causa disso. Né? A comida delas. Então, a alternativa que a gente vai ir atrás vai ser basicamente isso, né? Então vamos lá. O definhamento das plantas na nova condição alcalina ocorreu devido ao quê? A elevação do pH invertendo a reação e liberando CO2? Na verdade, não. Né? Porque a quantidade de H+, no meio, a gente tem que pensar assim, o H+, ele representa a acidez. Quanto mais H+ eu tiver no meio, mais ácido vai ser minha solução. E o contrário é verdade também. Se eu tiver mais hidroxila no meu meio, né, OH ou substâncias alcalinas, não necessariamente só o H-, né, com certeza, mais alcalino vai ser minha solução. Então, o que está acontecendo se eu estou deixando a minha solução mais básica? Esse H+, a concentração dele está ficando menor, com certeza. E o que o equilíbrio vai fazer a partir disso? Bem, no princípio de Le Chatelier, se eu tenho essa menor concentração, o equilíbrio vai se deslocar para eu consertar isso, né? Ou seja, eu vou pegar o meu CO2 mais a água e eu vou hidratar o meu CO2, né? Lembrando que essa setinha aqui a gente tem dizendo que é um equilíbrio. Então, se eu diminuir essa concentração aqui, o equilíbrio vai deslocar para cá para eu voltar à concentração de H+ que era. E isso consome, tá? Tem que lembrar dessa palavra, consome o reagente no deslocamento e não libera, entende? Porque eu não consigo fazer esse deslocamento. Como assim? Eu vou ter mais H+, se eu estou liberando o CO2 que eu ia utilizar, entendeu?
Então, nesse caso aqui, liberar o CO2 é um termo errado, né? Adição de OH-, alterando a constante de equilíbrio químico. Ó, isso aqui é um... Você pode pensar, né? Ficou mais básico, mudou o equilíbrio, então, de fato, é essa. Mas seja um pouco mais sensível, né? Não se afobe durante essas questões, porque alterar a constante de equilíbrio químico, né? Então tá falando que se eu adicionar OH- aqui no meio, eu vou mudar a constante de equilíbrio entre essas coisas. Então eu vou mudar isso aqui, ó. Só que isso não é verdade. Porque, que eu lembre, a única coisa que vai interferir diretamente assim na constante de equilíbrio vai ser a temperatura e não a adição de mais algum elemento, né? Então isso aqui tá errado também. Diminuição de H+, deslocando o equilíbrio e consumindo CO2. Perfeitamente. Né? Que nem eu falei. Eu vou diminuir o meu H+, porque está ficando mais básico, correto? E para eu compensar isso no equilíbrio, eu vou ter que consumir o meu CO2 para cá, né? E foi exatamente o que a gente tinha explicado, né? Então, pô, em todas as palavras, vai deslocar o equilíbrio e vai consumir e não liberar o CO2. Então a gente pode marcar a letra C já com total segurança. Neutralização da água, precipitando totalmente os íons de bicarbonato. Pro nosso contexto aqui, o que está acontecendo na questão, acho que isso aqui não faz sentido nenhum, né? Porque neutralizar a água, sabe? Ela tá ficando mais básica. Acho que não tem nada a ver, não. Saturação de carbonato, paralisando a hidratação do gás carbônico. Também, pro nosso contexto aqui, não faz muito sentido, porque tá falando que eu vou ter muita concentração de carbonato, paralisando a hidratação do gás carbônico, mas se eu tivesse aumentando, né, eu teria que deslocar o equilíbrio pro outro lado. Se eu tiver uma concentração muito alta, eu tenho que passar ela pro outro lado. Né, eu tenho que produzir do outro lado também, para compensar isso. Então não ia paralisar também a hidratação do gás carbônico, e também não tem nada a ver com isso aqui. Né? Então a gente marca a letra C com total convicção e vamos para a próxima.